Boa noite, aluno do terceiro ano. Tá? Então nós estamos começando o período letivo de 2021 e vocês sabem que a SEDUC ela elaborou um cronograma, né, um currículo contínuo que nós falamos. Esse currículo contínuo ele é para tentar recuperar aquilo que vocês não viram no segundo ano, mas que tem que trabalhar agora com vocês também no terceiro ano. Tá? Então a gente vai trabalhar a sociologia hoje com vocês e dentro desse aspecto da sociologia a gente vai tentar ver um pouco sobre a classe social, né, as diferenças sociais, o porquê que elas ocorrem. Depois a gente vai ver sobre estratificação, porque querendo ou não, estratificação é a divisão dos grupos sociais, das classes sociais. E um dos principais fatores que vocês têm que entender que fatores contribuem para essa divisão da classe social, né? Então, o principal fator está aqui, ó, a sociedade capitalista, né? Esse é um principal fator que vai contribuir para isso. Então, ó, a sociedade capitalista e as classes sociais, né? Mas por quê? Porque essa sociedade capitalista ela contribui para as diferenças sociais, tá? Então ela contribui para essa divisão social que nós temos hoje, as diferenças sociais, os pobres, os ricos, né? Então o capitalismo hoje, esse sistema capitalista que nós temos hoje. E eu estava lendo um documento até na internet falando, né, que essa pandemia, né, esse vírus, né, do Covid-19, né, os dados, né, dos cientista político econômico, o que eles mostram? Que houve uma diferença social tremenda nessa pandemia. Quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. Então essa pandemia, ela de certa forma, ela tornou-se as classes sociais mais distantes uma da outra. Então se a gente observar tudo isso, dá para vocês entenderem o porquê dessas classes sociais, dessas diferenças sociais que nós temos hoje. Então isso que a gente vai tentar abordar aqui com vocês, alunos do terceiro ano noturno, tá? Olha, o termo classe, né? Então o que quer dizer esse termo classe? Olha, sociologicamente se utiliza o termo classe na explicação da estrutura da sociedade capitalista com base na classificação ou na hierarquização do grupos sociais, né? Classificação ou a hierarquia. Então, olha, aqui está um grupo social. Como que eu poderia dar um exemplo para vocês dessa hierarquia? Então, ó, aqui está, né, o meu chefe, o meu patrão. Abaixo tem um outro, né, que vamos dizer assim, o prefeito está aqui, mas abaixo tem um secretário que está aqui. Abaixo tem um outro grupo, ou que seja diretor de ensino, mas depois tem diretor. Então, isso é uma hierarquia. E essa hierarquia, de certa forma, ela forma um grupo social. Então, sociologicamente, o termo classe é utilizado para dar essa explicação da estrutura capitalista, né? A classificação da hierarquia social. Categoria dos professores e não classe dos professores. Porque nós, professores, não temos classe. Ah, professor fulano é a classe A. Não, nós somos categorias. Nós não somos classes dentro do nosso grupo. Então, um grupo de professor não tem a classe. Classe A do professor, classe B do professor fulano. Não. Nós somos um grupo de professores. Nós somos uma categoria de professores. A classe social é diferente. Então, aqui está o rico, e aqui está a classe média, e aqui está a classe C. Então, olha, a sociedade de classe enquanto uma configuração histórica e estrutural particular. Então, a sociedade, tá, enquanto uma configuração histórico, estrutural e particular. Então, não é categoria. A sociedade é uma classe social, enquanto, né, uma estrutura particular. Então, se eu pertenço à classe C ou à classe B, isso depende da minha condição intelectual e financeira, principalmente. Olha, aqui nós temos classes sociais. Olha. Nela fica muito evidente que as relações, estrutura de apropriação, que é a questão econômica, e a dominação política
define a estratificação social. O que é a divisão? Estratificação é dividir em classe. O que contribui para isso? Então, a apropriação econômica, a questão do acúmulo de riqueza, o domínio do poder, né, que é o poder político. Então, isso vai definir a estratificação. Isso são fatores que vai definir isso. Outros fatores de distinção e diferenciação, como religião, honra e ocupação e a hereditariedade, apesar de existir, não possui a força que tem no sistema de casta de estamento. Aqui é só para vocês perceber que antes, para entender sociologia também você precisa um pouquinho de história, né? Já vem história, não. Para você entender um pouco determinadas questões, vocês têm que entender um pouco de onde surgiu e como veio. Então, olha, dentro dessa hereditariedade, só vocês lembrar lá do Estado moderno, né? Se eu tenho o rei, então se o rei morre, então quem vai assumir o cargo é seu filho. É hereditário. Apesar de existir, não possui a força que tem um sistema de casta e estamento. Casta também é a divisão social, de acordo com a religião, de acordo com a honra. E estamento é que existe na sociedade medieval. É a posição sua social. Se você é nobre, né, é o estado que você está. Estamento, você é o nobre. Não importa o que você tem de riqueza, mas o título seu dá essa diferenciação de nobreza. Se você é um servo, então é o seu estado, você é servo. Tá? Não é a questão da riqueza, é o estamento. Porque a sociedade estamental é o estado que você está. Então, se eu sou um nobre, uma nobreza, então eu estou num determinado patamar. Se eu sou um servo, eu estou num determinado patamar. Agora, a produção e a mercadoria tornam esse elemento mais importante de classificação e mobilidade social. Então, como a gente vê na história, eu falo para vocês, eu vou sublinhar aqui para a gente comentar isso aqui direitinho com vocês. Olha, o que determinava uma pessoa rica na Idade Média? A quantidade de terra que possuía. Com o desenvolvimento do comércio, lá a partir do século XI, XII, 1200, 1100, 1200, então essa modalidade ela vai começar a ser diferenciada. Então, o mercado, o comércio já vai mostrar como se classificar um grupo social. E a industrialização no século XVIII, ela vem com mais força para mostrar isso aí, ó. Quanto mais riqueza, quanto mais produção, quanto mais você produzir, você vai ter uma mobilidade social. Você vai mudar de um grupo social para o outro. Mobilidade é você ter o direito que nós temos hoje. Se eu estou aqui na classe C, mas se eu conseguir bens materiais, se eu conseguir, né, acumular um pouco de riqueza, capital, então eu vou mudar minha posição social. Isso é mobilidade social. Assim, as classes sociais expressam a forma como a desigualdade se estrutura na sociedade capitalista. Então, ou seja, a sociedade capitalista, ela ajuda a criar isso aqui, ó, a desigualdade. E essa desigualdade, ela vai dar uma estrutura dentro da sociedade social. Professor, mas que estrutura é essa? Aí que vem a questão, pobre e rico, né? Que vem a classe A, classe B, classe B e classe C. É de acordo com a sua riqueza, com seus bens de produção que você possui. Então aí sim, essa desigualdade é que vai dar essa diferença das classes sociais. Ok? Desculpa. A hierarquização e a mobilidade, né? Aqui, ó. Hierarquia, eu estou aqui, abaixo de mim tem outra pessoa, mas eu estou no topo. Então, e a mobilidade é que dá aquele direito de você mudar, né? Olha, o processo de produção e a capacidade de consumo como fator de classificação. Então, o que vai classificar essa hierarquia e essa mobilidade? Então, o que vai classificar? Eu aqui, classe A, e eu aqui, classe B. Então, o que vai classificar isso? Olha, processo de produção é um fator,
a capacidade de consumo como fator de classificação. Então, a classe dos proprietários de terra, burguesia industrial e financeira, pequena burguesia ou média, trabalhador ou operário. Então, isso aqui a gente vai ver as diferenças. Olha, se eu estou aqui como classe dos proprietários de terra, se eu estou aqui dentro da burguesia, mas é uma burguesia industrial, ou financeira, que é o que comanda o capital, ou sou um pequeno comerciante com a pequena burguesia, ou média burguesia. Então aqui eu estou numa posição social, tá? Aqui eu estou numa determinada classe social. Agora, se eu sou trabalhador ou operário, eu estou, lógico, noutra classe social. A classe alta, classe média e baixa. Classe A, classe alta, classe B, média, classe C, baixa e classe D, e assim vai classificando os outros. Paupérrimo, pobre, paupérrimo, né? Pobre até demais, não tem moradia, não tem nada, coitado. Então mas o que contribui para esse surgimento dessas classes sociais, essa divisão das classes sociais? O sistema capitalista contribui de fato muito. O modo de produção, né, o processo de produção, tudo isso contribui para essa, né, divisão das classes sociais. Continuando ainda na hierarquização e mobilidade, o processo de produção, a capacidade de consumo como fator de classificação. Então isso aqui tudo vai classificar a hierarquia. Quem está aqui na classe A, quem está na classe B. Como eu falei para vocês, né, bem anteriormente. Aqui é só continuando, porque na verdade é o mesmo parte do slide. A hierarquização e mobilidade. Propriedade, a renda que você tem, o consumo que você faz, a educação formal, o poder, o conhecimento. Define a forma de como as diferentes classes participam da sociedade. Se você tem uma propriedade, né, você tem renda, você consome, você tem uma boa educação, então logicamente vem o poder junto. Não vem falar que o dinheiro, ele te dá o poder. E o conhecimento também te dá um poder de participar dentro dessa classe social. Por isso que a gente fala a elite do conhecimento. Por isso que sempre na sala de aula eu falava para vocês, olha, eu não sou uma pessoa financeira, eu não sou uma pessoa rica, de classe e tal, mas devido à minha condição, né, de formação, ter um curso superior, então eu pertenço a uma classe, uma elite, mas uma elite de conhecimento, tá? Não de propriedade, de bens materiais, mas uma elite de conhecimento. Então o conhecimento ele ajuda a classificar essa hierarquia e ela muda essa mobilidade nossa dentro da sociedade. Se eu tenho esse curso superior, então eu vou mudar de classe social, porque eu vou pertencer a uma elite do conhecimento. Tá? Olha, a desigualdade já vem. Desigualdade igual pobreza e miséria. Então, a desigualdade ela vem a partir daí. Pobreza e miséria. Vai formar o quê? A desigualdade. A mobilidade é maior na sociedade de classe que na casta de estamento. Então, o que quer dizer? Essa mobilidade social de você pertencer a classe C, mas você quer mudar para a classe B, devido à sua produção, seu acúmulo, ela é, de certa forma, maior do que a sociedade dividida em casta, por questão cultural, por questão religiosa, e na sociedade de estamento, na ordem do nascimento. Então, ela é bem maior que aí. Mas não é tão ampla como parece, tá? Olha, as barreiras sociais não são explícitas, são dissimuladas na forma de convivência social. Então, ou seja, a barreira social que nós temos hoje, ela não é, assim, olha, explícita para a sociedade, mas elas são dissimuladas dentro da forma que nós vivemos dentro da sociedade. É que você vai começar a perceber determinados grupos sociais, tá? Olha, aqui, ainda falando sobre essa hierarquia e essa mobilidade, nós temos a ética positiva do trabalho. Né? Então, essa ética, porque aqui tem a página no livro lá, que a gente vai ver que vários autores, como Karl Marx,
Weber fala sobre essa ética do trabalho. Então, a ética positiva do trabalho é aquela questão que quem trabalha vai conseguir, né? O trabalho dignifica o homem. Então, qual a diferença da sociedade capitalista para as outras? A forma como é efetivada a exploração. Porque a capitalista, ela ajuda a efetivar o quê? O sistema de exploração. Tá? Então, essa é uma sociedade capitalista. Mas em relação à desigualdade, muda radicalmente? Bom, em relação à desigualdade, isso tudo vai mudando. Se eu sou pobre, então a desigualdade ela vai ser bem maior. A sociedade de casta e estamento, os indivíduos nascem desiguais e assim vivem. Então, olha, por quê? Se eu nasci num grupo de nobres, mesmo eu não tendo bens materiais, eu vou estar vivendo na classe dos nobres. Agora, se eu nasci numa classe de servo, eu vou ser servo. Tá? Então, vou continuar com aquele título, mesmo eu enriquecendo, a não ser que eu compre um título de nobreza. Então, essa sociedade, elas são bem diferentes da sociedade capitalista. Olha, no capitalismo, a sociedade é constitutiva, né? Sempre construindo mais. Mais um discurso que todos têm as mesmas oportunidades. Mas ainda pelo trabalho pode prosperar e enriquecer. Dentro da sociedade capitalista, eles pregam o seguinte, olha, cada um tem a oportunidade de conseguir sempre mais, de enriquecer, mas de acordo com o quê? Com o seu trabalho. Esse é um discurso que eles fazem. Quanto mais você trabalhar, você tem mais chance de enriquecer. Mas vai enriquecer quem? Né? A burguesia capitalista, a burguesia industrial. Entretanto, a desigualdade não existe só do nascimento, mas é reproduzida excessivamente todos os dias, expressando-se até na morte, particularmente em como se morre. Então, a desigualdade ela não está só no sistema capitalista, até da maneira como assim, olha, fulano morreu, mas o que fazer? Fazer tal coisa. Oh, meu Deus, tadinho, não teve oportunidade na vida, teve que entrar teve que entrar em outras questões, ou que seja roubar, ou que seja fumar droga, ou que seja vender. Então, morreu por isso. Ele procurou a morte. Então, até isso forma a questão da desigualdade, né, que é a estratificação da sociedade. A desigualdade é constitutiva da sociedade, o qual Marx coloca a questão das classes no centro das análises. Tá? Aqui são a obra que ele vai dizer sobre isso, o capital e trabalho assalariados, classes fundamentadas, né, fundamentais, definindo as classes sociais. Isso aqui é a visão de Karl Marx, né, e a obra que ele coloca no livro dele sobre o grupo social, sobre a luta de classe, o trabalho assalariado. Então essa é uma visão dele, que o Marx tem sobre tudo isso. Olha, a desigualdade de riqueza, prestígio e poder. Weber, né? E a estratificação social. Então, de que forma que ele vai ver? A definição em relação às seguintes dimensões: econômica, quantidade de riqueza, posse e renda. Social, status ou prestígio das pessoas ou grupos, né, que têm, ou seja, na profissão, ou que seja no estilo de vida. Então, esse é o prestígio que você tem dentro da sociedade. Ou que seja na sua profissão que você exerce, você vai ter um prestígio. Né? Isso tudo, de certa forma, ajuda nessa diferença, nessa desigualdade social. Então, isso é uma visão de Max Weber. E dentro da questão política, vem a relação do poder. As pessoas ou grupos detêm as relações de dominação de uma sociedade. Aí vai ver a política como um sistema de poder e que vai demonstrar também essa visão de desigualdade dentro da sociedade. Porque se você tem poder, você vai dominar, que é a questão da dominação de uma sociedade. O poder faz com que você domine determinados grupos sociais, né? Determinadas sociedades. Para Weber também escreve sobre as lutas de classe, mas diferentemente de Marx, afirma que elas ocorrem também no interior de uma mesma classe. O que quer dizer? De uma mesma classe. Se eu sou operário, então dentro desse grupo de operário, então vai ocorrer uma luta de classe.
Então eu vou lutar para, mesmo sendo operário, eu vou lutar para conseguir meus privilégios. E muitas vezes eu não vou estar nem aí para o meu próprio grupo. Então essa é a visão de Max Weber. Oportunidade e estratificação. A sociologia americana, vem a desigualdade positiva. Tá? Então a visão dos sociólogos americanos, da sociologia americana, eles veem a desigualdade de forma positiva. Por quê? Na busca de interesses pessoais, há sempre uma inovação e a criação de novas alternativas. Então, para eles, a desigualdade ela é de forma positiva, porque se você tem interesses pessoais, você vai estar sempre em criação e buscando alternativa para melhorar. A possibilidade de ascensão social de acordo com as oportunidades oferecidas aos indivíduos, alguns aproveitam as oportunidades e outros não. Tem êxito aqueles que dispõem de mais talento e qualificação. Essa é uma visão da sociologia americana, que para eles a desigualdade ela é positiva, porque vai incentivar as pessoas a lutar para conseguir o que ele deseja. E isso vai levar em conta a oportunidade, vai levar em conta o talento que ele tem, a qualificação que ele tem, em questão do conhecimento que ele possui. O capitalismo é dinâmico, porque é desigual. Todas as políticas de igualdade não levam os indivíduos a lutarem. Então, para ele, por isso que o capitalismo tem que ter essa dinâmica desigual, porque se fosse todo mundo igual, ninguém lutaria por aquilo que quer. Tá? Então, eles veem dessa forma, que o capitalismo ele vai levar a pessoa a mostrar o melhor dele, o melhor talento, tudo. Bem diferente da nossa desigualdade, da nossa sociologia brasileira, Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre estratificação. Tá? Espero que vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no grupo, tirar a dúvida de vocês, tá ok? Muito obrigado, uma boa noite para vocês.